Nesta videoaula, vamos ver na prática os três tipos de operadores: os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Para começar, então, vamos começar com os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são aqueles que você já está mais acostumado a ver, pois eles têm relação com as operações da matemática. Certamente você já realizou uma soma, uma subtração, uma potenciação. Se você já fez isso, você já utilizou operadores matemáticos. São estes operadores que nós vamos ver aqui e que são utilizados na construção de algoritmos. Digamos, por exemplo, que você quer somar dois valores, ok? Então, eu vou declarar aqui uma variável inteira chamada soma, tá? Uma variável qualquer, soma, que pode receber um valor inteiro. E aí eu quero que esta soma receba os números 20 e 30 somados. Então eu posso fazer soma recebe 20 mais 30. Se eu escrever o valor de soma, executando isso, eu vou ter como resultado 50, que é exatamente 20 mais 30. Tá? Então, aqui, o primeiro detalhe importante que você já consegue perceber quando nós falamos a respeito de operadores. Sempre que você utiliza operadores e atribui o resultado a uma variável, você primeiro executa as operações e no final, o resultado final, você atribui a variável. Tá? Então, numa linha como essa aqui, soma igual a 20 mais 30, você primeiro faz 20 mais 30, né? É isso que o computador faz primeiro, né? Executa o 20 mais 30, vai dar 50, e esse valor 50 ele atribui a variável soma. Por isso que quando eu mando escrever o valor de soma, ele escreve 50. Aqui já utilizamos um operador, que é o operador mais, que representa uma soma. Se eu quisesse subtrair estes valores, eu poderia, por exemplo, mudar aqui o nome da variável, né, para subtração. E fazer 20 menos 30. Fazendo isso, ao executar, eu teria como resposta menos 10. Outra coisa que eu posso fazer é, ao invés de operar diretamente sobre os números, operar sobre variáveis. Tá? Isso é possível fazer e, inclusive, é bastante comum. Por exemplo, vou criar aqui uma variável result. Depois eu vou exibir o resultado. E vou criar mais dois inteiros, V1 e V2. Quando eu faço isso, né, eu estou declarando três variáveis. Agora eu vou dizer que V1 recebe o valor 35 e V2 recebe o valor 10, ok? Se eu quero atribuir para result o valor 35 menos 10, só que utilizando as variáveis que contêm esses valores, como é que eu poderia fazer? Da mesma forma, V1 menos V2. Se eu executar esse código, eu vou ter como resultado 25, que é 35 menos 10. Vamos entender aqui o que foi feito. Bom, result igual a V1 menos V2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver as operações. Tá? Então, primeiro eu tenho que resolver V1 menos V2. Ora, o que é V1? V1 é 35. É o valor de V1, né? É 35. Menos, qual é o valor atual de V2? 10. Logo, V1 é 35, V2 é 10. Então, eu tenho 35 menos 10, que dá 25. O resultado 25 é atribuído a result. Por isso que quando eu peço para escrever um valor de result, 25 é escrito. Tá? É assim que o computador faz. Tá? É assim que ele resolve as expressões. Aqui estou mostrando o exemplo da subtração, mas poderia ter outras operações também. Por exemplo, se eu tivesse 35 como V1 em V1 e 2 em V2, e eu multiplicasse os dois valores. A multiplicação, né, o operador de multiplicação em computação é sempre o asterisco. Então, se eu fizer isso, eu vou ter V1 vezes V2. No caso, eu vou ter 35 vezes 2, que dá 70. Então, aqui está o resultado. Tem outros operadores que são
operadores menos comuns, que você não está tão acostumado. Por exemplo, 10 para V1, 2 em V2, e aí eu faço V1 porcento V2. O que é esse porcento? O porcento significa um operador chamado mod, ou módulo, que na verdade é o resto da divisão. Qual é o resto da divisão de 10 por 2? É zero. Por que zero? Porque 10 divididos por 2, o quociente, né, que é o resultado da divisão, é 5. Então, 5 vezes 2 dá 10. Para 10, zero. Né? Então, se eu multiplicar o quociente por 2, né, eu vou ter o valor 10. Então, para 10 não sobra nada. Logo, o resto é zero. E é esse o valor que é capturado por esse operador de porcentagem. Outra coisa que eu posso fazer também, né, é utilizar o operador de potenciação, pot, onde eu digo que um número é elevado a outro. Então, quanto seria V1 elevado a V2? Ora, se V1 é 10 e V2 é 2, eu vou ter que o resultado é 100, ok? Por quê? Porque eu executei primeiro a operação, né? A operação é uma potenciação onde V1 é elevado a V2, isto é, 10 elevado ao quadrado, que dá 100. 100 é atribuído a result e exibido na tela na sequência. Outro operador também, né, que tem disponível e que também é menos conhecido, é o operador RAD, de radiciação, né, tirar a raiz quadrada. Nesse caso, eu passo apenas um valor como informação. Então, V1, por exemplo, vale 100. Né? Se eu pedir para fazer a radiciação de 100, isto é, a raiz quadrada de 100, o resultado será 10. Então, esses são alguns operadores matemáticos. Claro que você, numa expressão, não precisa utilizar apenas um operador. Você pode utilizar mais de um operador se você quiser. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu queira fazer V1 mais 2 vezes V2. Pergunto para você o seguinte: qual é o resultado desta expressão? Se eu executar, terei como resultado 104. Por quê? Você deve saber sempre que quando mais de um operador é utilizado em uma expressão, você tem uma regra de prioridades, né? Você já estudou isso. Então você tem que seguir as prioridades. Se você olha para essa expressão aqui, quantos operadores você enxerga? Nós temos aqui o mais e o vezes. A pergunta é, qual é o mais prioritário? Entre mais e o vezes, a multiplicação deve ser feita primeiro. Se a multiplicação deve ser feita primeiro, então eu primeiro faço 2 vezes V2. Quanto é V2? V2 é 2. Então 2 vezes 2 é 4. O resultado disso, agora eu somo com o V1. Né? Então V1 mais o resultado dessa expressão. Se aqui a expressão tinha dado 4 e eu somo com o V1, então o resultado final dá 104, porque V1 é 100. Aí você pode me perguntar, certo, mas e se eu quiser realizar primeiro a soma e depois a multiplicação, como é que eu faço? Aí você tem que lançar mão dos parênteses. Sempre que os parênteses são utilizados, tudo que estiver dentro dos parênteses vai ser executado primeiro. Tá? Então, primeiro os parênteses mais internos são executados para depois você resolver o resto da expressão. Quando você tiver alguma dúvida sobre prioridades, você tem dúvida se um determinado operador tem prioridade sobre o outro, na dúvida, não arrisque. Utilize sempre os parênteses, porque você sabe que os parênteses são sempre os primeiros a serem resolvidos. Se você quer garantir que aquela determinada parte da expressão vai ser resolvida primeiro, você coloca sempre entre parênteses. Logo, se eu quiser realizar primeiro a operação de soma, eu faço a colocação dos parênteses aqui. Agora eu vou somar V1 com 2, isto é, vai dar 102, e aí eu vou multiplicar o resultado por V2. 102 vezes 2 é igual a 204. Veja que, mudando a ordem da resolução da expressão, eu posso ter resultados completamente diferentes da minha expressão. Portanto, tome bastante cuidado sempre que você
for trabalhar com diversos operadores dentro da mesma expressão. Já estudamos os operadores aritméticos. Vamos estudar agora os operadores relacionais. Para que servem os operadores relacionais? Os operadores relacionais servem para você relacionar duas coisas, né? Verificar se um número é maior que o outro, por exemplo, se um número é menor que o outro, se o número é diferente ou igual a outro e assim por diante, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Eu pergunto para você: 10 é maior do que 5? Você vai me responder sim ou não, isto é, verdadeiro ou falso. Então, intuitivamente, você já consegue perceber que o resultado de uma expressão que utiliza um operador de comparação é um resultado lógico, isto é, verdadeiro ou falso. Você sempre vai perguntar: é maior que, é menor que, é igual a, é diferente de, é maior ou igual a, é menor ou igual a, e assim por diante. Tá? Então, tudo isso vai retornar para você uma resposta verdadeira ou falsa. Logo, resultados dessas operações devem ser atribuídas a variáveis lógicas. Então, vou criar aqui um result, ok? E vou mandar escrever o valor de result, para a gente começar a ver como funciona na execução. Então, atribui o valor 10 maior que 5 a result. 10 maior que 5 é verdadeiro, logo o verdadeiro é atribuído a result. Eu posso fazer essa atribuição, né? Lembre-se que result é do tipo lógico, então pode receber o valor verdadeiro. E aí, ao escrever o result, eu terei como resposta verdadeiro. Veja que se agora eu mudar a pergunta: 10 menor do que 5. Isso é verdade? Não, isso é mentira, isso é falso. Portanto, o resultado agora é falso. Um detalhe muito importante que você tem que notar quando você for trabalhar com operadores relacionais diz respeito ao operador igual, tá? O operador de igualdade, que ele verifica se um número é igual ao outro. Por exemplo, se eu quero verificar se 10 é igual a 10, como é que eu faço isso? Se eu fizer assim, tá? De cara, olhando esse código, você vai ver que temos um problema, né? Que problema é esse? Result igual a 10 igual a 10. Você já percebe de cara que isso aqui ficou ambíguo, né? Como é que você faz para diferenciar a comparação de dois números, né, o operador relacional de igualdade, do igual que nós utilizamos para atribuir um valor à variável? Justamente por causa dessa ambiguidade, o operador relacional de igualdade é o igual igual e não o igual, tá? Então, se você tem uma expressão desse tipo aqui, como é que você tem que ler isso? Bom, primeira coisa que eu faço então é resolver a expressão e depois atribuir o valor a result. Qual é a expressão? 10 igual a 10. Isto é, 10 é igual a 10? Sim, é óbvio. Então, isto é verdadeiro. Logo, o verdadeiro será atribuído a result e o resultado é verdadeiro. Se você tentar fazer algo como isso aqui, 10 igual a 10 igual a 10, você vai ter um erro de execução, tá? Porque você está utilizando uma construção errada. Então, é necessário sempre você tomar muito cuidado e diferenciar o que é o igual de atribuição do igual de comparação. É por esse motivo que quando nós fazemos a utilização do igual de atribuição, eu comento que é importante você ler isso como result recebe um valor, tá? Por quê? Para diferenciar do igual, que é a comparação entre valores, tá? O igual, então, é igual, igual. E o diferente? O diferente é sinal de menor seguido de um sinal de maior. Então, 10 é diferente de 10? Não, isso é falso. Então, lógico que o resultado impresso será falso. Aqui estou comparando números, né? Mas posso comparar também variáveis. Da mesma forma que eu comparo lá que eu faço a conta, né, com as variáveis nos operadores aritméticos. Então, eu posso ter V1 como sendo 5 e V2 como sendo 7. E dizer que o resultado é V1 menor ou igual a 7. Isso é verdadeiro ou é falso?
V1 é menor ou igual a 7? 5 é menor ou igual a 7? Verdadeiro, tá? Aqui ocorreu um erro, né? Porque, na verdade, eu declarei errado, então inteiro, né? Veja que eu só posso atribuir um valor inteiro a uma variável inteira, né? Então, ocorreu um erro ali na declaração, mas já está corrigido. E o resultado é verdadeiro. Posso utilizar também V2 aqui ao invés de 7 direto. Então, V1 é menor ou igual a V2? Ora, V1 é 5, V2 é 7. 5 é menor ou igual a 7? Sim. Logo, a resposta é verdadeira. E assim vai, tá? O que é importante você lembrar disso tudo aqui? É importante você lembrar que sempre que você trabalha com operadores relacionais, o resultado é lógico, tá? É sempre verdadeiro ou falso. Esta é a resposta que você vai obter. Certo? E se eu quiser combinar operadores aritméticos com operadores relacionais, eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer sem nenhum problema. Vou mostrar um exemplo. V1 mais V2 igual a V2 mais V1. Qual é o resultado dessa expressão? Sempre que você tem uma mistura de operadores, e aqui nesse caso eu tenho uma mistura porque eu tenho operador aritmético com operador relacional, eu sempre começo com o operador aritmético, tá? Ele é sempre o primeiro a ser resolvido. Então, primeira coisa que eu faço, V1 mais V2. Quanto é que é? V1 é 5, V2 é 7, logo a soma é 12. Então, do lado esquerdo eu tenho 12. Agora vamos para o lado direito do operador igual igual. V2 mais V1. Eu tenho então 7 mais 5 e o resultado é 12. Vou ter como resposta 12 igual a 12, né? Então essa é a pergunta. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Portanto, ao executar o código eu tenho como resposta de novo verdadeiro. Agora se eu fizer, por exemplo, V1 mais V2 igual a V2 menos V1, eu vou ter 12 de um lado, como a gente já viu, e do outro lado eu vou ter V2 menos V1, vou ter 2. Então, 12 é igual a 2? Não. Portanto, como resultado eu tenho falso. Então, de novo, se você tem um operador relacional e operadores aritméticos, primeiro você resolve os operadores aritméticos. Depois você resolve o operador relacional que sobrar, ok? O último tipo de operador que ficou faltando diz respeito aos operadores lógicos. Como o próprio nome já diz, o operador lógico atua sobre valores lógicos e, como resposta, também gera um valor lógico. Para a gente entender bem como funciona os operadores lógicos, a gente pode fazer uma conexão com coisas da realidade. Vou dar um exemplo para você. Imagine que a sua mãe fala o seguinte para você: você só pode comer chocolate se você tomar banho e almoçar. Você tem que fazer as duas coisas, senão você não vai poder comer o chocolate, tá? Vamos tentar representar isso através da lógica de programação. Então eu tenho aqui uma variável lógica chamada comer chocolate. Tenho também o tomar banho e tenho o almoçar. Por que são variáveis do tipo lógico? Tá? Porque eu posso fazer ou não, né? Então, eu posso comer chocolate, sim ou não, isto é verdadeiro ou falso. Posso tomar banho, verdadeiro ou falso. E posso almoçar ou não, né? Também verdadeiro ou falso. Aí, digamos, né, que eu sou uma pessoa obediente e eu tomei banho, isto é, tomar banho, verdadeiro. E eu também almocei, então almoçar igual a verdadeiro. A questão é, eu posso então comer o chocolate? Né? O que é o comer chocolate? Como que eu defino o comer chocolate? Ora, eu não posso comer chocolate apenas se eu tomar banho e almoçar? Então eu defino exatamente assim. Se eu tomo banho e almoço.
tá? Então, isto é comer chocolate. Comer chocolate é tomar banho e almoçar. E aí eu vou imprimir aqui o resultado na tela. Escreva comer chocolate. A resposta aqui será verdadeiro. Por quê? Porque eu fiz as duas coisas, concordo? Tomar banho é verdadeiro e almoçar é verdadeiro. Logo, verdadeiro e verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Por que que verdadeiro e verdadeiro a resposta é verdadeiro? Lembre-se que cada operador lógico, e os três disponíveis são o não, o e o ou, cada um deles tem o que nós chamamos de tabela verdade. A tabela verdade define todas as combinações possíveis de valores lógicos que vão dar como resultado um valor lógico também. No caso do e, a única possibilidade do resultado ser verdadeiro é se as duas coisas que eu estou juntando, né, estou utilizando na operação são verdadeiras, tá? Isso pode ser visto na prática, né? Eu só posso comer chocolate se eu tomar banho e almoçar. Se eu deixar de fazer uma das coisas ou não fizer nenhuma delas, eu não posso almoçar. Desculpe, eu não posso comer chocolate, tá? Eu só posso comer se eu fizer as duas. Esta é a característica do e. Se eu pegar, por exemplo, e trocar, né? Digamos que eu só almocei, mas eu não tomei banho, tá? E eu quero almoçar. Eu vou poder almoçar? Não, falso. Por quê? Porque agora eu tenho falso e verdadeiro. Eu não estou fazendo um e de duas coisas verdadeiras. Se uma delas é falsa, automaticamente o resultado da minha operação lógica é falso. Agora vamos mudar o contexto. Digamos que você foi avisado do seguinte: você pode comer chocolate desde que você ou tome banho ou almoce, tá? Isto é, veja que agora mudou. Se você fizer uma das coisas, você já pode comer chocolate, tá? Então, o comer chocolate agora é tomar banho ou almoçar, não é mais e, tá? Uma das coisas já é o necessário. A questão é, se eu não tomar banho, mas eu almoçar, eu posso comer chocolate? Sim. Aqui está, verdadeiro. Por quê? Porque eu fiz uma delas, tá? Então, essa é a característica do operador OU. Quando eu utilizo o OU, se uma delas for verdadeira, já é o suficiente para ser verdadeiro. Vamos ver mais um exemplo. Digamos que agora eu não almocei, mas eu tomei banho. Se eu executar isso aqui, continuarei tendo verdadeiro, porque uma delas eu fiz. E se eu fizer as duas? Se eu tomar banho e também almoçar, continua sendo verdadeiro, tá? Porque é uma ou outra. Se eu fiz as duas, melhor ainda, tá? Mas continua sendo verdadeiro. Qual é a única possibilidade de eu não poder comer o meu chocolate? É se eu não fizer nenhuma das coisas. Isto é, se eu não tomar banho e se eu não almoçar. Então, com isso eu tenho falso, tá? Então, essa é a característica do ou. E o que ficou faltando agora? Ficou faltando o operador não. Vamos mudar de novo então o contexto para mais um exemplo. Imagine que agora eu tenho chegar atrasado e almoçar. Tá? Então eu tenho essas duas questões. Você só pode almoçar se você não chegar atrasado, tá? Se você chegar atrasado, você não almoça, certo? Então, vamos lá. Chegar atrasado. Digamos que eu não cheguei atrasado, tá? Eu cheguei no horário, então eu vou poder almoçar. A questão é, como é que eu defino almoçar? O que é almoçar? Eu posso almoçar se eu não chegar atrasado. Então, almoçar é não chegar atrasado. Vamos ver se eu posso almoçar, então. Se eu executar, aqui está, verdadeiro. Por quê? Porque eu não cheguei atrasado. Se eu chegar atrasado, isto é, se chegar atrasado for verdadeiro, almoçar agora é falso. Não posso almoçar justamente porque eu não
cheguei no horário correto. Então o não é o terceiro e último operador lógico que existe. O não é o mais simples deles, porque o não age apenas sobre um valor, né? Veja que aqui eu tenho apenas não e um valor, no e no ou eu sempre tinha um valor e outro valor, ou então um valor ou outro valor. Aqui eu tenho não e um valor só. Ele sempre nega, né? Como um valor lógico só pode ter dois estados, isto é, verdadeiro ou falso, então, se eu tenho verdadeiro, o não verdadeiro é falso. Se eu tenho falso, o não falso é verdadeiro, tá? Então, é isso que o não faz. Os operadores lógicos são muito utilizados em estruturas de controle, que serão um assunto que você irá conhecer mais adiante.